No episódio de hoje, a gente vai estar conversando sobre como nós podemos obedecer ao Senhor. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Gostaria de iniciar lendo com vocês no Salmo 24, do verso 3 ao 6, que vai dizer assim, eu estou lendo na NVI. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que eu gostaria de ressaltar aqui, antes da gente dar continuidade, né, é de que Davi, ele se faz essa pergunta, quem que pode subir diante da presença do Senhor? Quem pode estar diante da presença do Senhor? E ao mesmo tempo ele responde essa pergunta dizendo, aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Tem uma versão que é a Almeida, que ela vai dizer que, Almeida Revista Corrigida, que ela vai dizer assim, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, assim, antes da gente, dar início, a gente realmente falar o que vai nos levar à obediência, como a gente pode obedecer a Deus, eu gostaria de destrinchar com vocês um pouco do que significa ter as mãos limpas, um coração puro, não entregar a alma à vaidade e nem jurar enganosamente. Então, a primeira característica, digamos assim, daquele homem, daquela mulher que pode subir e estar diante da presença do Senhor, é primeiramente limpo de mãos, são mãos limpas. E quando eu leio essa passagem, o que me leva a pensar em alguém que tem as mãos limpas é uma pessoa que anda com obras retas, né? Uma pessoa que faz aquilo que apraz ao Senhor. Que as suas mãos, elas glorificam ao Senhor através das suas atitudes, através das suas ações. Que uma pessoa que não vive no pecado deliberadamente, que não tem prazer no pecado, mas que busca fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que a palavra do Senhor nos ordena, nos direciona. A segunda característica, digamos assim, é puro de coração. E isso aqui pra mim foi, assim, muito, muito esclarecedor. Porque aqui a gente entende que não basta ser limpo de mãos. Não basta nós fazermos as ações e obedecermos a Deus com as nossas atitudes. Mas isso vai muito além disso, né? Isso diz respeito às intenções do nosso coração. Quando o salmista diz aqui puro de coração, significa isso, que as nossas intenções, elas também devem estar corretas diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o coração do homem, a intenção, o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. E isso também importa para Deus. Isso também é significante diante dos olhos dele. Então, não basta apenas nós termos as mãos limpas, mas também um coração puro, um coração livre de mágoas, um coração livre de ressentimento, um coração livre de ódio, livre de mentiras, mas um coração puro diante do Senhor. A próxima característica que ele diz aqui é que não recorre aos ídolos, ou na Almeida, como eu li, que diz que não entrega a sua alma à vaidade. E o que seria isso, né? Quando a gente lê, parece algo muito distante da nossa realidade, difícil de ser aplicado, mas na verdade, esse conteúdo, esse contexto, ele está muito presente no nosso dia a dia. Porque o que seria vaidade, né? Seria aquilo que é vão, seria aquilo que é inútil. Então, aquele que tem o seu coração no Senhor, ele não vive com os seus olhos no que é inútil, que seriam as coisas dessa terra. Não me entenda mal, eu não tô dizendo que você deve abandonar toda a sua vida aqui, entendeu? E, enfim, né, ficar 100% do tempo de joelhos dobrados orando a Deus. Não é isso que eu tô falando. No sentido de você realmente só focar em Deus, se afastar da sociedade. Não é isso. Isso até contra as escrituras. No sentido de que Deus deseja de que a gente esteja em sociedade. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a gente, ainda que nós estejamos no mundo, ainda que nós estejamos em meio a essa correria, em meio à rotina, em meio a, tantos trabalhos da faculdade, tantos trabalhos no nosso trabalho, tanta coisa, que o nosso coração não venha se perder no meio disso. Que o nosso coração não esteja nas coisas dessa terra, mas esteja no Senhor.
Que os nossos olhos, eles não estejam fixos nas coisas terrenas, mas que nós venhamos ansiar que todo o nosso ser seja entregue ao eterno. Que todo o nosso ser anseie conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Isso é não entregar a sua alma à vaidade. É entender que viver essa vida aqui, simplesmente por coisas dessa terra, é vão. Viver essa vida em busca de dinheiro e em busca de fama, tendo isso como algo, como primazia em nosso coração, isso é vão, isso passa. Mas aquilo que não passa, aquilo que não é vão é a eternidade, é o Senhor dos Exércitos. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente permite que a bênção tome o lugar do abençoador, a gente vai se tornar idólatra. Entende? Eu já tenho um episódio aqui sobre idolatria, se você tiver interesse eu vou deixar ele aqui na descrição, ele se chama O Deus que Você Não Vê. Mas é isso, sabe? Não é um problema nós vivermos as bênçãos do Senhor, não é um problema nós desejarmos um casamento, desejarmos um bom emprego, uma boa colocação no mundo profissional, não é pecado, não é um problema, desde que isso não seja primazia, desde que isso não tome o lugar do Senhor, de Senhor no nosso coração. E a quarta e última característica é: nem jura enganosamente. Isso significa que a boca do justo, a boca daquele que anda segundo o Senhor, a boca daquele que pode estar diante do Senhor é confiável. Entende? Ele não jura enganosamente. Ele não fala algo e não cumpre em seguida. Mas ele é fiel em suas palavras. A palavra de Deus nos diz que a boca do justo ela é fonte de vida. Então assim também deve ser a nós que desejamos conhecer o Senhor, que desejamos estar diariamente diante da sua presença. Contudo, se a gente parar para pensar em todas essas características, e eu digo até por mim, se a gente comparar isso com a nossa realidade, com a realidade do nosso coração, das nossas mãos, de tudo que a gente tem vivido, muitas vezes a gente vai ver que isso não se encaixa, de que a gente tá andando fora do trilho. E agora, o que a gente vai fazer? Como que eu posso ter as mãos limpas, ter o coração puro e entrar no lugar santo do Senhor? A verdade é que longe do Senhor não é possível obter justiça. Longe do Senhor não é possível viver uma vida de santidade. Nós precisamos do Senhor, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia e da graça dele sobre nossas vidas todos os dias. Inclusive, eu tenho um episódio também que eu falo sobre a misericórdia e a graça do Senhor na nossa vida, de como a gente precisa disso, vou deixar aqui na descrição mais uma vez, mas a gente necessita do Senhor para vê-lo. A gente é dependente do Senhor. Nós, uma vez fomos criados perfeitos, Adão e Eva estavam no jardim, mas eles caíram. E agora eles necessitavam de salvação. E Deus, no tempo certo, enviou a Cristo que pudesse salvar a humanidade. Que a gente venha entender e que o nosso coração não venha estar distante da verdade. De que nós necessitamos do Senhor. De que nós precisamos dele a todo tempo. De que longe dele nós estamos perdidos. E de que dele vem a nossa salvação. De que dele vem o nosso socorro. Então, que a gente não venha se perder na mentira de que a gente precisa primeiramente ser justo para vir até ele. Porque a justiça só vem quando o encontramos. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida injusta com o Senhor, muito pelo contrário. Nós vamos a ele do jeito que nós estamos. Ele nos transforma. E daí sim, a gente passa a viver os sonhos, os planos e aquilo que ele deseja, a sua vontade. Romanos 12 vai dizer isso. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é simplesmente o fato de que nós necessitamos do Senhor. Tanto que no versículo 5 ele vai dizer, no verso 5 ele vai continuar: ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, para que este homem, para que esta mulher tenha mãos limpas, coração puros, que tenha um coração aprazível ao Senhor, um coração que agrada a ele, primeiramente é necessário que a gente seja salvo por ele. Porque sem ele, nós não temos salvação, sem ele nós não temos nada. Nós somos vazios. Eu vou ler com vocês uma passagem lá em Romanos que vai nos dizer muito disso, de como é a situação da humanidade sem Deus, de como é a nossa situação se o Senhor não intervisse, se o Senhor não intervir na nossa vida. Romanos 3, versículo 10. Eu vou ler do 10 até o 18 e em seguida o versículo 28. Vamos lá. Diz assim:
Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é o sepulcro aberto, com a língua enganam, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm a cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E o versículo 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, o que a gente entende é isso que Paulo está falando. Não há um justo sequer. Se Cristo não descesse a essa terra para nos salvar, nós não seríamos justos. E é muito incrível, interessante de perceber a relação com que ele faz, conforme ele vai falando, a gente vai se lembrando do Salmo 24, quando ele diz, os seus pés são velozes para derramar sangue. Isso mostra que as atitudes daquele que não conhece o Senhor, daquele que não busca o Senhor, daquele que não tem a sua vida salva por ele, não é de uma mão limpa. E depois ele continua, né, quando ele fala lá da intenção do coração, ele fala, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nosso coração não era puro. E aqui, justamente, ele fala que todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, ou seja, a humanidade passou a buscar aquilo que é vão. Totalmente contra o Salmo 24, que é, né, a nossa referência aqui. Nem jura enganosamente, olha como que era. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua engana, um veneno de víbora está nos seus lábios. Totalmente contrário àquilo que o Senhor deseja, totalmente contrário ao que o salmista diz. E eu gostaria de ler com vocês, lá em 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao 21, que vai nos dizer assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso. Deus permitiu que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo, que ele se tornasse pecado naquela cruz, um homem inocente, levou os pecados de uma humanidade pecadora, de uma humanidade culpada, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus, para que eu e você, uma vez, pudéssemos estar diante da presença do Altíssimo. E talvez você ainda não tenha conseguido traçar a relação de o que isso tem a ver com obediência, mas eu vou chegar lá, vamos continuar. No verso 6, então, do Salmo 24, ele vai dizer, né, são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então a gente entende que, para que a gente possa estar diante da presença do Senhor, a gente precisa primeiramente ser salvo por Ele. E assim que nós somos salvos por Ele, assim que nós somos alcançados pela graça de Deus mediante a nossa fé na obra de Cristo, a gente passa a ter a nossa mentalidade transformada e, consequentemente, as nossas ações. Nós passamos a estar diante da presença do Senhor. Temos as nossas mãos limpas, nosso coração purificado pelo sangue do Cordeiro e assim por diante. Mas a minha ênfase é que o salmista ele vai dizer que são assim, né? Eles são limpos, eles são puros, eles estão de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que o buscam, aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, acima de tudo, que a gente vem entender que não se trata apenas de obras, que não se trata apenas de obediência. Não me entenda mal, eu não estou menosprezando a obediência. A obediência ela é necessária, ela é extremamente intrínseca à nossa salvação e ela é necessária para que a gente chegue até o Senhor, para que a gente chegue até a eternidade com Deus. Mas que a gente não venha se perder, que as nossas obras não sejam vazias, que a gente não venha focar apenas em ter uma mão limpa e um coração impuro, que esse não seja o nosso foco. O nosso foco seja realmente mãos limpas e coração puro diante do Senhor, porque é isso que Ele olha, os olhos dele estão sobre nós, estão sobre os nossos corações, estão sobre o nosso interior.
Então, que acima de tudo, o nosso foco esteja em buscá-lo, em conhecê-lo. Quando a gente lê lá no Salmo 37 que deleite-se no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração, tô parafraseando aqui, mas basicamente é isso. Não de que quando eu me deleitar no Senhor, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não. Mas que quando a gente deleita, quando a gente se debruça a buscá-lo, a conhecê-lo por quem Ele é, o nosso coração é mudado. E eu ouso dizer que esses homens, essas mulheres, essa geração que veio antes de nós e a nossa geração que a gente tem buscado andar conforme a palavra do Senhor, estar diante da presença dele, a gente só vai poder alcançar uma vida de obediência porque nós primeiramente buscamos ao Senhor. Porque é durante uma vida de busca ao Senhor, porque enquanto nós buscamos a Ele transforma o nosso coração. É através de uma vida de oração, também tem episódios sobre oração aqui, vou deixar na descrição caso você queira ouvir, recomendo. Mas é através da oração que o nosso coração é transformado. Através da oração que a gente rende diante do Senhor as nossas vontades, os nossos desejos. E Ele transforma e coloca a vontade dEle, Ele molda o nosso coração ao dEle. Então, que a gente não venha desprezar a importância do buscar ao Senhor. Uma frase do Luca Martini que sempre marcou muito é: nós precisamos buscar ao Senhor no secreto para que Ele se manifeste em público. Não adianta a gente não ter vida com Deus no secreto e querer ter uma vida no público com Ele, querer viver uma vida de obediência, porque ainda que sejam obras boas, ainda que esteja de acordo com a palavra, no sentido de que, poxa, estou fazendo tudo correto. Se a nossa intenção não estiver de acordo com a vontade do Senhor, isso é vão. Nós estaremos vivendo uma vida de obediência vazia. Deus, Ele não deseja uma vida de obediência cega. Ele deseja que a gente conheça Ele e obedeça a Ele, porque a gente conhece a vontade dEle, porque a gente tem prazer em estar com Ele. Que a gente não venha se esquecer de que primeiro, antes que a gente possa obedecer ao Senhor, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa ter fome e sede em conhecer o seu caráter. Era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada por ter me escutado aqui. Muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio. Que Deus abençoe sua vida. E é isso. Te encontro na próxima semana.